Olá, meu nome é Viviane Cidrião e o tema da Sexta Metabólica de hoje vai ser a abordagem do pré-diabetes e remissão do diabetes tipo 2. Inicialmente, eu trouxe um caso clínico para a gente discutir um pouquinho. Nós temos um paciente homem de 55 anos, casado, professor, que ele procurou um endocrinologista devido a alterações nos exames de rotina. É um paciente sedentário com IMC de 35 e essas alterações foram uma glicemia de jejum de 109 e uma hemoglobina glicada de 6,4. Em relação a essas abordagens, qual conduta tem o maior potencial de reduzir as chances de evolução para a DM2? O que é que vocês acham? Iniciar a carbose, reduzir a dose da atimvastatina que ele usa, mudar o estilo de vida com a perda de peso de pelo menos 7% ou usar os análogos de GLP-1. Dito isso, a gente vai começar a falar sobre o nosso primeiro tema, que é a abordagem do pré-diabetes. Qual a definição de pré-diabetes, né? Vai ser um estado glicêmico intermediário entre a normalidade e o diabetes mellitus, ou seja, são aqueles pacientes que têm alteração na glicemia de jejum, têm uma tolerância à glicose diminuída, têm uma elevação da hemoglobina glicada, mas não fecham critérios para diabetes mellitus. Em relação aos critérios diagnósticos estabelecidos pela ADA, nós temos uma glicemia de jejum de 100 a 125, uma glicemia no TOTG de 2 horas de 140 a 199 e uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4. O IGF e a ASBD trazem também a glicemia de 1 hora no TOTG de 155 a 208, que também pode ser usada como critério. Aqui eu trouxe uma tabela só para comparar os níveis de normalidade em relação aos níveis para diagnóstico do diabetes e o do pré-diabetes. A gente vê que ele vai ser um nível intermediário, né, da glicemia de jejum, do TOTG e da hemoglobina glicada, e que a glicemia ao acaso com sintomas clássicos só se enquadrariam realmente no diagnóstico de diabetes mellitus. Em relação ao rastreio, né? Tem essa associação aqui, que ela é uma associação americana de prevenção primária, que ela traz a orientação da gente rastrear o pré-diabetes naqueles indivíduos adultos entre 35 a 70 anos que tenham sobrepeso e obesidade. E o rastreio deve ser realizado de forma trienal. A ADA também traz a orientação de fazer a partir dos 35 anos, de forma trienal, e a SBD, ela traz indivíduos a partir de 35 anos ou naqueles mais jovens que tenham sobrepeso ou obesidade associados a um desses fatores de risco. Uma história familiar de DM2, uma história pessoal de doença cardiovascular, o nível de triglicerídeos aumentado, o HDL reduzido, síndrome dos ovários policísticos, acantose nigricans, sedentarismo, DMG ou um FIDE-RISC alto, muito alto, que é um scorezinho para avaliar o risco de evoluir para DM2. Em relação aos fatores de risco para a pessoa vir a desenvolver o pré-diabetes, nós temos a obesidade, assim como o sobrepeso, o sedentarismo, a síndrome metabólica e a hipertensão, a história de diabetes gestacional prévio, história familiar de DM2, a resistência insulínica, indivíduos a partir dos 35 anos e algumas medicações que a gente considera de risco, como são os antipsicóticos. Em relação à relevância clínica dessa entidade, né? Os pacientes que têm uma tolerância diminuída à glicose e uma glicemia de jejum alterada, eles têm 5 vezes mais chances de desenvolver o diabetes do tipo 2. E por isso deve ser feito um monitoramento anual desses pacientes. O pré-diabetes já reflete grau de resistência insulínica e disfunção de células beta-pancreáticas, e a sua detecção precoce visa a gente conseguir intervir antes que haja uma falência metabólica. E na epidemiologia, alguns estudos, como o ELSA, mostram a prevalência no Brasil estimada entre 16,1% a 52,6%. Essa grande variabilidade é devido a diferentes métodos diagnósticos. E o IGF traz uma prevalência em torno de 10,6% da população adulta mundial. Em relação à história natural do pré-diabetes, né? A evolução em 3 a 5 anos. Cerca de 50% dos pacientes vão permanecer estáveis, vão permanecer no nível de pré-diabetes, 25% deles progridem realmente para o DM2 e 25% podem reverter ao normal. Em relação à fisiopatologia, os pilares centrais, nós vamos ter uma resistência insulínica já presente em diversos tecidos, tecido muscular, tecido adiposo, fígado, com disfunção de células beta,
no fígado, né? A gente vai ter um aumento da glicose, aumento da produção de glicose, aumento da lipólise e, consequentemente, um aumento de citocinas inflamatórias. Na glicemia de jejum alterado, paciente que tem apenas a glicemia de jejum aumentada, a gente vai ter uma resistência insulínica predominantemente hepática, enquanto naqueles que têm uma tolerância à glicose diminuída, a gente vai ter uma resistência insulínica predominantemente muscular. E no pré-diabetes já vão estar presentes as complicações que também estão presentes no DM2, sejam as complicações macro, sejam as complicações micro. De complicações macrovasculares, a gente tem os eventos cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, risco de AVC e AIT. E o risco cardiovascular ele já vai estar aumentado no paciente com pré-diabetes, porque geralmente esse paciente também tem associação com outras comorbidades, também vai ter dislipidemia, hipertensão. E as estatinas, apesar de elas poderem levar um risco aumentado de desenvolver diabetes, elas não devem ser descontinuadas com esse propósito, porque prezando o risco-benefício, a gente deve mantê-las para a redução de risco cardiovascular. Em relação às complicações microvasculares, alguns estudos mostram a presença de retinopatia em cerca de 8% dos pacientes, a nefropatia com microalbuminúria em torno de 15,5%, neuropatia de 11% a 25%, tanto neuropatia periférica como autonômica, com presença de disfunção erétil, etc. E aí, falando sobre o manejo terapêutico, né? Como é que a gente vai conduzir esse paciente? A gente sempre deve ter em mente as mudanças comportamentais. A dieta, a gente deve individualizar de caso a caso, sempre priorizar uma dieta voltada mais para produtos naturais, por exemplo, a dieta mediterrânea, né, focando em frutas, legumes, peixe, laticínios, a dieta DASH, e evitar alimentos ultraprocessados. A atividade física, nós preconizamos em torno de 150 minutos por semana de exercício físico aeróbico, ou 75 minutos por semana de exercício físico intenso. E a perda de peso-alvo dos pacientes, a gente deve estabelecer uma meta de 5 a 10%. Sempre estimulando a cessação do tabagismo, a cessação do etilismo. E o sono, na diretriz da ADA, ele mostra que tem um efeito em U. Dormir demais e dormir de menos aumentam o risco. Então, menos de 6 horas e mais de 9 horas estão associados ao aumento do risco para desenvolver o diabetes. A gente deve tratar efetivamente as comorbidades, sobrepeso, obesidade, hipertensão, tabagismo. E a metformina, ela não vai estar sempre indicada, mas ela vai estar indicada em alguns grupos específicos de indivíduos. Aqueles indivíduos com menos de 60 anos, com IMC a partir de 35, com história prévia de DMG, uma glicemia de jejum a partir de 110 e na presença de síndrome metabólica ou hipertensão arterial sistêmica, a gente deve considerar o início da metformina. Sempre atentar para o risco de deficiência de vitamina B12, então ficar acompanhando para ver se a gente vai precisar ou não repor. Em relação a outras opções farmacológicas, né? As diretrizes trazem a carbose, que é um inibidor da alfa-glicosidase intestinal, e ela traz como efeitos adversos justamente efeitos gastrointestinais. Esse aqui foi o estudo que mostrou uma redução da incidência de DM2 em 25% dos pacientes e na redução do risco cardiovascular em 49% no segmento de 3 anos. A liraglutida, ela vai reduzir a resistência insulínica, reduzir o apetite, reduzir os eventos cardiovasculares. O SCALE foi o estudo que mostrou uma redução de 79% na progressão para o DM2 e 66% de reversão para a normoglicemia. A pioglitazona mostrou melhorar a sensibilidade à insulina, mas ela traz como efeitos adversos edema, o surgimento ou piora da insuficiência cardíaca, presença de fraturas. O orlistat, ele pode ser considerado em pacientes obesos, mas a gente tem aqueles efeitos gastrointestinais, de hipovitaminose, e o estudo que trouxe o uso do orlistat foi o Chambers. O ISGLT2 e os inibidores da DPP-4 não são recomendados por falta de evidências de acordo com as diretrizes, unicamente com o fim de prevenir o pré-diabetes. E o uso dos análogos de GLP-1 e da tirzepatida, eles reduzem a incidência de DM, mas eles não são recomendados exclusivamente para prevenir esse fim. Não devem ser drogas para prevenir o pré-diabetes. A gente tem um estudo chamado STEP10, que foi feito com a semaglutida, mas naqueles pacientes pré-diabetes com obesidade.
E aí, desses pacientes, eles foram acompanhados durante a primeira fase com a medicação, a segunda fase sem a medicação, e houve uma redução de 13,9% no peso daqueles pacientes que usaram a sema, comparado com 9% do placebo, e 81% dos pacientes que usaram reverteram para a normoglicemia, em comparação a 14% do grupo placebo. Em relação à prevenção, né, do DM1 naqueles estágios pré-clínicos, nos estágios iniciais. Alguns estudos observacionais mostraram que tem grupos que eles evoluem mais rapidamente para a fase clínica do DM1. Aqueles pacientes sedentários, conforme mostrou o estudo TED, pacientes que têm uma alimentação mais rica em carboidratos, com alimentos de maior índice glicêmico, o estudo DAISY, e outros fatores também associados a uma progressão mais rápida, como a presença dos HLAs, de positividade precoce dos autoanticorpos da doença, e outras autoimunidades, como, por exemplo, as doenças na tireoide. E a droga que alguns estudos trouxeram como podendo retardar um pouco a fase clínica do DM1 foi o teplizumab, que foi testado nos indivíduos a partir de 8 anos de idade, que estavam no estágio 2 de DM1, ou seja, ainda numa fase pré-clínica. E ele atrasou o surgimento do DM clínico em mais ou menos 2 anos, comparando o grupo que utilizou em relação ao grupo que não utilizou. Meio que o grupo que utilizou, ele desenvolveu diabetes 2 anos após, em média, em relação ao que não usou. E aqui é uma tabelinha que a diretriz da ADA traz, só resumindo as recomendações. De fato, a modificação no estilo de vida, incluindo a redução do peso com dieta saudável, aumento da atividade física, ela é recomendada para a prevenção do DM2 em todas as pessoas com pré-diabetes. O uso da metformina, associado à mudança de vida, né, não imunoterapia, deve ser considerado na prevenção do DM2 naqueles indivíduos, naqueles subgrupos que a gente já conversou, pacientes com menos de 60 anos, com IMC acima de 35, com história de diabetes gestacional, na presença de síndrome metabólica, hipertensão ou glicemia de jejum a partir de 110. E medicações que podem prevenir o DM2, mas ainda sem análise se realmente são custo-efetivas, elas podem ser consideradas de acordo com seus respectivos riscos, custos e seus efeitos colaterais. E aí, voltando ao caso clínico inicial, né, só para relembrar, qual conduta tem maior potencial de reduzir a chance de evoluir para DM2? Okay? É mudar realmente o estilo de vida, né? Uma perda de pelo menos 7% do peso, conforme mostrou esse estudo, que foi o DPP, que é um dos principais estudos dessa área. Ele é um ensaio clínico randomizado, publicado no New England, bem grande, com cerca de 3.234 pacientes com alto risco para DM2. E os pacientes foram divididos em 3 grupos. O grupo placebo, que recebeu orientações básicas, o grupo que usou a metformina na dose de 850 mg 2 vezes ao dia, e aqueles pacientes que tiveram intervenção intensiva no estilo de vida. O que foi essa intervenção intensiva? Uma perda de peso significativa, a partir de 7% do peso corporal, e atividade física, a prática de atividade física, por pelo menos 150 minutos por semana. Os pacientes foram seguidos ao longo de 3 anos e a incidência mostrou uma redução mais importante no grupo do estilo de vida. Então, o grupo do estilo de vida, ele teve 58% de redução na evolução para DM2. E o grupo que usou metformina também teve uma redução, mas menos significativa do que o grupo que usou o estilo de vida. Então, ambos mostraram redução na incidência de DM2, mas foi mais significativa no grupo que realizou a mudança no estilo de vida. Aqui tem outro estudo comparando a redução de risco cardiovascular naqueles pacientes que tiveram remissão. A remissão do pré-diabetes para a normoglicemia, ela reduz drasticamente a incidência de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Esse estudo, ele comparou 2 outros grandes estudos, que foi o DPPOS e esse estudo chinês aqui, que eles mostraram uma redução em torno de mais de 50%, na verdade, desses eventos cardiovasculares quando o paciente volta ao estágio de normoglicemia, né? E o benefício de voltar à normoglicemia, ele vai persistir por décadas, ele vai persistir a longo prazo, mesmo que depois o paciente volte a desenvolver alterações glicêmicas.
E aí, terminada a primeira parte, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a remissão do diabetes tipo 2. Inicialmente, alguns estudos falam sobre a fisiopatologia, né? Tem uma hipótese do ciclo gêmeo, que é o twin ciclo, e aí ele fala sobre o balanço energético positivo, né? O paciente que come muito fica com balanço energético positivo cronicamente e isso vai levar a um acúmulo de gordura no fígado. Esse acúmulo de gordura vai levar à resistência insulínica hepática e vai aumentar a produção basal de glicose e inicialmente o aumento da insulina na tentativa de voltar à euglicemia. Esse acúmulo de gordura no fígado, ele vai acabar exportando gordura também para outros órgãos e levar ao acúmulo de gordura, por exemplo, no pâncreas. E esse acúmulo de gordura vai levar a dano nas células beta. Aqui é uma imagem só ilustrando isso. Isso aqui era para ser um fígado. E aí, essa deposição de gordura vai ser exportada para outros órgãos na forma de triglicerídeos, VLDL, e aí vai acumular no pâncreas, levando ao dano nas células pancreáticas. Da mesma forma que a via contrária também é verdadeira. A partir do momento que a pessoa passa a se alimentar menos, de reduzir o percentual de gordura, vai ter uma menor taxa de exportação de gordura e vai voltar ao que era antes, né? Não vai ter o dano nas células pancreáticas devido ao acúmulo de gordura. E aqui é só uma figura mais detalhada desse ciclo, né? Principalmente falando em relação a essa deposição de gordura. E a dieta isocalórica, tendendo a reverter a normalidade. E esse acúmulo de gordura, ele pode ser visto na ressonância magnética. E, por sua vez, aqui a gente tem o fígado normal, né? E aqui o fígado com aumento do percentual de gordura. A gente vê que vai ter um aumento na secreção de insulina, no fígado que tem maior deposição de gordura, bem como um aumento na liberação de glicose. E os estudos realizados foram inicialmente feitos nessa universidade, que é a Universidade de Newcastle, no Reino Unido, e vários estudos foram propostos nessa linhagem, né? O primeiro que trouxe esse conceito dos ciclos gêmeos de acúmulo de gordura foi o Counterpoint, em 2011. O Counterbalance veio logo depois, com a reversão dos ciclos, levando a uma remissão duradoura do diabetes, ou seja, a gente mexendo nessa raiz, na gênese, né, que é o acúmulo de gordura, levaria a uma remissão duradoura do diabetes. O DIRECT, que foi um estudo também de 2016, mostrou que a perda de peso nos pacientes de forma significativa levaria a uma remissão do DM2. E tem um outro artigo, que é esse Return, que mostrou um limiar pessoal de gordura, como se alguns indivíduos fossem mais ou menos tolerantes à glicose, à gordura, e ele não fala nem de obesidade, ele fala de acúmulo de gordura visceral mesmo. E aqui é o pesquisador que encabeçou a maioria desses estudos, é o professor Roy Taylor, da Universidade de Newcastle. Tem várias palestras dele falando sobre essa fisiopatologia do ciclo dos gêmeos. É bem legal, tem no YouTube. E aí as definições de consenso, né? Quando é que a gente vai considerar a remissão do DM2? A gente vai considerar quando a glicada estiver menor que 6,5% mantida ao longo de 3 meses, na ausência de medicações hipoglicemiantes. E o termo preferido é remissão, não é cura. A maior chance de sucesso é quando o paciente estabelece nos primeiros 6 anos após o diagnóstico, porque a longo prazo, depois de 12 anos de doença, a capacidade de reversão das células beta vai diminuir drasticamente. Então, o diabetes, ele não é uma doença irreversível, mas também não é uma doença curável. A gente sempre deve manter o monitoramento da glicada por pelo menos uma vez no ano naqueles pacientes, mesmo após atingida a remissão. E mesmo após a remissão, a gente vai ter risco de eventos como a retinopatia, a nefropatia e doenças cardiovasculares, porque os pacientes podem voltar a estágios de hiperglicemia, e isso vai levar ao dano tecidual. E aí, ele só fala um pouco, né, por que a gente deve usar a remissão e não a reversão ou a cura. A reversão é mais porque é como se você realmente voltasse ao princípio, à base, sem nenhuma alteração fisiopatológica. E a cura porque a gente não consegue garantir essa cura prospectivamente, né, do diabetes, já que é uma doença crônica e ele pode remitir a qualquer momento. Aliás, recidivar a qualquer momento.
E quando é que vai ser possível a gente diagnosticar essa remissão? Como eu já falei, quando a gente tiver uma glicada menor que 6,5% por 3 meses, sem uso de medicações hiperglicemiantes, e aí ela pode ocorrer tanto após mudanças no estilo de vida, como cirurgia metabólica, como uso temporário de medicações, desde que depois elas sejam suspensas, porque a gente não pode estabelecer a remissão se o paciente estiver em uso das drogas. E não vai ser possível a gente definir que aquele paciente entrou em remissão se ele estiver usando agentes que interfiram na sua glicemia, mesmo que seja para outros fins. Por exemplo, um paciente que usa um análogo para perda de peso, um paciente que usa o inibidor de SGLT2 para proteção cardiovascular, para doença renal. Então, ele realmente tem que estar sem essas medicações que interfiram. E aí aqui a gente tem outro estudo, que até a gente falou naquele slide inicial, que foi o DIRECT, né? Que foi um estudo realizado na atenção primária no Reino Unido, na Escócia e nesse lugar aí que é na Inglaterra, dos pacientes com DM2 com até 6 anos do diagnóstico. E aí estabeleceram uma restrição calórica. Os pacientes entraram em déficit calórico por cerca de 3 a 5 meses. E também, no início do estudo, foi feita a suspensão imediata de todos os fármacos antidiabéticos e antihipertensivos. E aí foi vista, ao longo do primeiro ano, uma remissão de 46%, com uma melhora significativa na qualidade de vida desses pacientes. E esse grupo que teve essa restrição calórica, ele teve uma perda de peso média de 10 quilos. E aí, também os pacientes perdendo peso evoluíram para a remissão do DM2, né? A gente vê que a remissão vai ser diretamente proporcional à quantidade de quilos perdidos. Aqueles pacientes que perderam mais de 15 quilos chegaram até uma taxa de 86% de remissão. Então, a gente vê realmente que teve esse impacto importante. Outro estudo aqui foi os preditores, aqueles preditores de remissão no ADM2, fatores que são favoráveis, fatores que a gente deve ficar de olho. Os pacientes que foram diagnosticados no DM2 nos primeiros 6 anos, que atingiram a remissão, eles são favoráveis a realmente ficarem em remissão. Pacientes com perfil metabólico mais favorável, com a menor hemoglobina glicada inicial, com níveis mais baixos de triglicerídeos e gama-GT também mostraram-se favoráveis. E aqueles com baixa carga medicamentosa, né, com uso de poucos ou nenhum medicamento hipoglicemiante. Aí a gente deve ficar de olho naqueles pacientes em uso de antidepressivos, porque eles estão associados a um menor resultado de perda de peso, menores taxas de remissão. E a adesão, pacientes com maior frequência nas consultas, com maior perda de peso inicial, eles são positivos, mas o contrário também leva a um fator negativo de remissão. E o IMC, a idade e o sexo, eles não são impeditivos para a remissão, mas os estudos mostraram que nos homens a perda de peso foi maior do que nas mulheres, eles têm mais facilidade de perder peso. Aí aqui, esse slide ele fala sobre 2 estudos, na verdade. Esse aqui é mais em relação às técnicas cirúrgicas de cirurgia metabólica, que é o Osberg. Ele compara a remissão do DM2 nas 2 técnicas, no bypass gástrico e no sleeve. E a gente vê uma remissão bem maior no bypass gástrico. E essa remissão foi associada à perda de peso. Pacientes perderam mais peso no bypass e logo tiveram maiores taxas de remissão. E esse estudo aqui ele é de 2025 e ele traz a DAPA em associação com mudanças no estilo de vida, em comparação a pacientes que apenas mudaram o estilo de vida, né, apenas fizeram a dieta, e ele mostrou a dapaglifosina em associação com a dieta, levaram a remissão para 44% em comparação ao grupo que não usou a DAPA, fez apenas as alterações na dieta. E aí, só para a gente lembrar, não esquecer que a perda de peso deve ser o alvo terapêutico primário na tentativa de remissão do diabetes. A remissão é alcançada quando a gente consegue restaurar a saúde do fígado, do pâncreas, com a redução de gordura visceral. E quanto antes a intervenção ocorrer, de preferência nos primeiros 6 anos da doença, maior chance da gente silenciar o diabetes de forma duradoura, né? Porque o diabetes não é uma sentença inevitável e a remissão ela é possível. Aqui foram as referências, e é isso.